Alô, galera que curte o meu canal, tudo bem? O tema da aula de hoje é a agricultura mundial e do Brasil. Você vai observar temas relevantes a respeito da agricultura, suas características e algumas regiões no mundo e no Brasil. Pois bem, vamos à aula. O modo de produção asiático, modo de produção primitivo. Aqui eu coloquei uma figura a respeito do Egito Antigo, onde o modo de produção asiático também era cultivado. Que modo de produção é este? O modo de produção baseado nas divindades, no culto aos deuses, em oferecer a colheita aos deuses como oferenda pela fartura. Não é? Esse modo de produção chamado asiático, que também ele é típico do Egito Antigo. Como vocês observam aqui na caneta laser, a representação do rio Nilo em sua extensão e os escravos aqui, não é? Provavelmente o trigo sendo representado aqui e a oferenda aos deuses. Este modo de produção chamado de modo de produção asiático. Aqui nós chegamos ao modo de produção feudal. Vocês observam aqui na caneta laser a representação do castelo e os arredores, né? A fortificação e aos arredores do castelo, o fosso cavado, não é? Para os inimigos não entrarem no castelo, e toda a lavoura. Não é? A palavra lavoura vem do lavoro. Lavoro vem do latim, né? Que quer dizer trabalho. Aí daí vem a palavra lavoura. Não é? Esse modo de produção feudal, típico da Idade Média, com o castelo e a lavoura ao redor do castelo. E aqueles que tinham um favor do senhor feudal, que eram os seus trabalhadores, que eles tinham assim o benefício de trabalhar para o seu feudal. Vê que coisa! Só pelo alimento, pela casa, e o seu feudal nem conhecia eles, nem sabia quem era. Veja aqui ao redor na caneta laser toda a disposição por esta representação, não é, do modo de produção feudal, que perdurou por mais de 1000 anos, principalmente na Europa. Agora nós vamos observar a rotação de culturas. O que é isto? Veja o calendário agrícola durante o ano, né? A disposição do ponteiro horário, né? A época do ano de acordo com a estação do ano, os cultivos vão se sucedendo. Este modo de produção chamado de rotação de culturas. Né? Nenhuma parte da terra fica em repouso. Todas são utilizadas durante todo o ano. Para isto, o dono da terra se utiliza dos mais variados aspectos e das mais variadas culturas para esse tipo de cultivo, chamado de rotação de culturas, que é típico da Europa, não é? Regiões de clima temperado se utiliza e que é adaptável a outras regiões, não é? Observando sempre o calendário agrícola. Que o agricultor, desde pequeno, aprende com seu pai, que aprendeu com seu avô, que aprendeu com seu bisavô, e não se intrometa no que ele sabe, viu? Que com certeza você pode ter muito estudo, mas ele sabe bem mais do que você. Respeite a sabedoria dele. Agora a agricultura de irrigação. Que tipo de agricultura é esta? A agricultura de irrigação, ela é baseada, não é, na utilização da água. Como vocês podem observar aqui, não é, toda essa mecânica e hidráulica, não é, os cavados aqui entre as plantas que foram semeadas aqui e depois germinaram, não é, e ele vai passando pelas plantas, a chamada agricultura de irrigação, que é altamente mecanizada, que vem evoluindo desde a antiguidade.
não é? E que nós utilizamos até os dias de hoje. Acompanhe na caneta laser aqui à disposição. Todo esse aparato aqui vai passando pelo cultivo e tempos e tempos jorrando a água. Agora vamos aos cinturões agrícolas. Acompanhe na caneta laser aqui um exemplo típico dos Estados Unidos, onde as partes coloridas nas mais diversas representam cinturões agrícolas diferentes, que os norte-americanos chamam de belts. O cinturão do milho, do trigo, o cinturão do leite, e de outros, os belts, chamados cinturões agrícolas, típicos da agricultura norte-americana. Ultrapassa-se de um estado a outro e o tipo de cultivo é o mesmo. A forma que eles encontraram para cultivar conforme o relevo e o clima de cada região. São os belts. Agricultura no deserto. O exemplo típico de Israel, que você observa aí na figura, uma área que anteriormente era um deserto e que em Israel se transformou num oásis. Observe aqui na caneta a laser, as estufas aqui, isso aqui coberto são estufas, as sementadeiras. Aí daí você observa o tipo de cultivo em várias áreas, em vários setores. Esses cultivos levando Israel até a agricultura mecanizada de mais alta tecnologia no mundo. E isso eles estão levando para outros países, inclusive trazendo para o Brasil para ser implantado no Nordeste brasileiro. Agricultura moderna e parâmetros para os dias atuais. Observe aqui na caneta a laser uma vasta área e a máquina passando, E quais são os parâmetros hoje? A chamada fronteira agrícola em muitos países está destruindo muitos tipos de vegetação. Aí os governantes estão preocupados na expansão dessa fronteira agrícola e chegando também até aldeamentos indígenas, como no caso do Brasil. Em muitas áreas indígenas sendo invadidas por agricultores, principalmente do centro-oeste, para o cultivo da soja, da cana-de-açúcar, do milho, do algodão, entre outros, aproveitando as áreas de cerrados. Aí esta agricultura chamada moderna, altamente mecanizada, que você observa aqui nesse slide, ela vem sendo colocada em contraponto, devido a problemas ambientais em muitos países. Agora vamos falar da agricultura familiar. Vocês observam aqui a agricultura, que ela também é de subsistência, feita em pequenas propriedades, respeitando-se a natureza. Vocês observam aqui, esse tipo de cultivo aqui é típico de áreas onde você quer preservar a natureza. Planta pinheiros, eucaliptos, justamente para purificar o ar. E esta agricultura aqui é chamada de agricultura familiar, ou agricultura de subsistência. Que também em muitas partes a agricultura familiar ela é orgânica. Eles cultivam produtos sem nenhum agrotóxico, produtos orgânicos. No Brasil e em outros países, na Ásia, esse tipo de agricultura é bastante utilizado também, para que nós possamos observar a importância do homem do campo na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa mesa. Vamos falar da variedade da agricultura no Brasil. Pois bem, nesse slide você observa, pela caneta laser, vários tipos de cultivo implementados no Brasil em várias áreas diferentes. Tudo isto levando você a observar que, devido à nossa variação climática e à disposição de cada agricultor, conforme a sua disposição, grandes silos, observe aqui na caneta laser, máquinas caríssimas,
não é? Aqui, agricultura familiar, agricultura de pomar, agricultura altamente mecanizada, tudo isso mostrando a variedade da agricultura no Brasil, conforme a região. Para você observar que o que você coloca na mesa você deve dar importância e não estragar os alimentos que você põe à mesa, porque foi com muito esforço que eles chegaram até ela. Pois bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desta pequena aula sobre a agricultura mundial e no Brasil. Professor José Roberto, Geografia, canal YouTube, Professor José Roberto, Geografia. Deixe seu like e inscreva-se. Até mais.